dia, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez, retomando as nossas aulas online. Infelizmente, nós ainda não podemos estar juntos por conta dessa pandemia, mas eu quero que vocês se sintam abraçados por nós e eu quero que vocês saibam que nós estamos fazendo o melhor para que vocês tenham acesso aos conteúdos. Nós queremos começar o nosso dia, como nós começamos na nossa sala de aula, falando com o Papai do Céu, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, pela noite de paz que Ele nos deu, pela nossa família. Então, onde você está agora, feche os seus olhos e vamos fazer a oração que Papai do Céu, que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor Jesus já recebeu a sua oração e agora nós vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos começar com a disciplina ou componente curricular de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar 3 assuntos principais. Eu quero que vocês me acompanhem, vocês vão pegar o livro, módulo 1, e a gramática de vocês vão me acompanhar. O livro, módulo 1, nós vamos trabalhar das páginas 58 e 59. E lá nós vamos falar sobre texto expositivo. Na gramática, nós vamos trabalhar das páginas 46 a 48, onde nós iremos falar sobre consoante não acompanhada de vogal. E páginas 49 a 53, que nós iremos falar sobre sílaba tônica. Venham comigo nessa aula para vocês aprenderem tudo direitinho. Primeiro, eu quero que vocês leiam o texto da página 58 e da página 59. Esse texto ele vai trazer um breve histórico do trabalho. Vocês vão ver que lá nesse texto vão ter várias características sobre o mundo do trabalho desde que ele começou, desde que as primeiras civilizações começaram a trabalhar, como se dava a questão do salário. E justamente aí nós tiramos a característica do texto expositivo. O que é o texto expositivo? O texto expositivo é um texto que apresenta informações sobre um objeto ou sobre um fato específico, a sua descrição e a enumeração de suas características. É como se eu quisesse fazer uma exposição sobre a característica de cada um dos meus alunos. Eu poderia fazer um texto expositivo contando as principais características de cada um de vocês. Esse texto, ele deve permitir que a pessoa que está lendo identifique de forma clara o tema principal do texto e pode apresentar recursos como a descrição. Eu coloquei esses principais recursos porque são o que vocês vão encontrar no texto da página 58 e 59. Lá tem descrição do trabalho, tem a comparação de como ele era no passado e como ele é hoje, e tem a enumeração de algumas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Existem também outras características, mas nós não citamos aqui porque eu peguei as principais características do texto para que vocês possam conseguir acompanhar o raciocínio. Na parte da gramática, nós vamos falar sobre sílaba tônica. A última aula que nós tivemos foi sobre dígrafo. E hoje nós vamos falar sobre a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais força em uma palavra. E eu sempre costumo ensinar para os meus alunos que quando nós vamos aprender sobre sílaba tônica, para a gente conseguir identificar a sílaba tônica da palavra, a gente precisa dar uma chamada na palavra. Como se fosse a mamãe chamando vocês em casa. Mateus, aí você percebe qual é a sílaba que vai sair com mais força na palavra. Alícia, estou falando aqui só o nome de alguns de vocês, tá, crianças? Então, eu quero dar alguns exemplos. Na palavra professor, a sílaba que é pronunciada com mais força é a sílaba so. Professor, eu vou perceber que a sílaba mais forte, quando eu falo a palavra professor, é a última sílaba. Na palavra laranja, a sílaba que vai ser pronunciada com mais força é a sílaba rã, laranja. Na palavra hipopótamo, a sílaba mais forte é a sílaba pó, hipopótamo. Eu posso sempre chamar para eu conseguir identificar, porque às vezes existem palavras que a gente fala, mas a gente não consegue logo de cara identificar qual é a sílaba tônica. E quando a gente chama a palavra, fica bem mais fácil da gente identificar.
Só que a gente precisa entender que não é só isso. E as palavras, de acordo com a posição da sílaba tônica, elas têm uma classificação. É onde muitas crianças acham dificuldade, porque é um nome meio complicado. Mas nós vamos aprender, e não é nada difícil aprender sobre isso. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu fiz uma tabela, e vocês podem estar acompanhando, onde eu tenho a classificação, a regra e alguns exemplos. A palavra ela é oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Como, por exemplo, na palavra café, na palavra maracujá, na palavra caqui, na palavra você e na palavra mamão. Se você for observar, a maioria das palavras que eu coloquei aqui são acentuadas. Logo, isso me leva a observar que a sílaba que tem o acento é a sílaba mais forte da palavra. Mas eu tenho aqui a palavra caqui, ela não tem acento. Então, eu falei a palavra caqui, eu não consegui identificar. Então, o que eu faço, eu dou uma chamadinha, eu chamo, ei, caqui! Aí eu vou perceber que a sílaba mais forte é o que. A palavra é paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Como, por exemplo, nas palavras tartaruga, lápis, pano, vida e caldo. Nós vamos observar mais uma vez, por exemplo, aqui a palavra lápis, que a gente separa lápis, e aí o pis é a última, e o lá é a penúltima sílaba da palavra. Ela é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima, como, por exemplo, na palavra tônica, na palavra lâmpada, na palavra rápido, na palavra ônibus e na palavra árvore. Nós vamos perceber que, mais uma vez, elas estão ali acentuadas, e essa é uma regrinha que nós vamos ver no próximo slide. Eu coloquei aqui duas observações bem importantes, porque vocês podem estar me perguntando assim, tia, mas existe a palavra pé, existe a palavra mão, existem outras palavras que são palavras monossílabas e elas não vão entrar na questão da sílaba tônica? Não, porque a palavra que nós vamos observar em sílabas tônicas são as palavras de sílabas para frente, de sílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabos, isso nós já até estudamos na sala de aula, eles são classificados em monossílabos tônicos ou monossílabos átonos, e não entra na questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Outra observação bem importante é que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Vocês viram, se eu voltar bem aqui o slide, vocês vão observar que aqui na oxítona e na paroxítona eu coloquei palavras acentuadas e palavras não acentuadas. Mas nas proparoxítonas, todas as palavras são acentuadas, e isso nós vamos observar que é uma regra, porque todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Nós vamos passar agora para a questão da ortografia. A consoante não acompanhada de vogal. Nós já estudamos o alfabeto, isso vocês estudaram desde o começo da vida escolar de vocês. E no começo do ano, enquanto nós estávamos estudando justamente sobre a questão da ordem alfabética, vocês fizeram uma grande observação, que a consoante sozinha, ela só tem um som. Assim como a vogal sozinha, por exemplo, a vogal A e a letra B. Mas quando eu junto as duas, eu dou o som de BA, porque eu junto o B e o A, uma consoante com uma vogal. As consoantes, elas são os fonemas ou os sons que nós produzimos para pronunciar os sons e as palavras. Por exemplo, a palavra bala. Para formar a palavra bala, eu preciso de duas vogais A e de uma consoante B e uma consoante L. Mas nós vamos observar que, apesar de geralmente a consoante vir acompanhada de uma vogal, às vezes ela vem junto com outra consoante. Nem sempre ela está acompanhada de uma vogal. E nós vamos observar em algumas palavras que eu coloquei aqui, e vocês podem estar acompanhando na gramática de vocês.
Vocês podem estar acompanhando até a página 48 da gramática. Vocês vão ver essas palavrinhas. Acne, helicóptero, admiração, objeto e réptil. Observem que o C, ele não está com nenhuma vogal após ele. O P do helicóptero também não. O D da admiração, o B do objeto e o P do réptil. O que nós precisamos compreender ao estudarmos as consoantes não acompanhadas de vogais? Elas também representam um som na palavra. Quando eu falo a palavra acne, eu escuto o som do C e escuto a sílaba ni. Quando eu falo helicóptero, eu também escuto o som do P. Então, ela representa um fonema, um som. Quando nós observamos essas palavras que possuem consoante não acompanhada de vogal, nós precisamos estar atentos a uma regrinha básica de ortografia no que se refere à separação silábica. Porque separação silábica, como vocês mesmos falam na sala, é uma coisa bem complicada. Às vezes a gente quer separar as palavras, a gente fica em dúvida se fica junto, se fica separado. E nessa questão aqui da consoante não acompanhada de vogal, existe uma regrinha. E nós vamos ver ela agora. A consoante que não está acompanhada de vogal, ela fica em uma sílaba separada da outra consoante. Ela não vai ficar junto com a outra consoante na mesma sílaba. Então, crianças, observem. Na palavra acne, para separar, o C ele vai ficar separado do N. Na palavra helicóptero, o P vai ficar separado do T. Em admiração, o D vai ficar separado do M. Objeto, o B vai ficar separado do J. E réptil, o P vai ficar separado do T. Então, essa é uma regrinha básica que você não deve esquecer. A língua portuguesa tem várias regrinhas que vocês precisam aprender e não esquecer mais, viu, crianças? Agora, nós vamos para os exercícios. Primeiro, eu quero que vocês observem os exercícios do módulo 1, porque é leitura. Vocês têm que ler bastante. Leiam o texto, que é o texto expositivo sobre o trabalho. Está na página 58 e na página 59. E vocês vão responder o estudo do texto, que está nas páginas 60, 61 e 62. Inclusive, na 10ª questão, que pede para você se juntar com um colega, como nós não estamos podendo estar juntos, eu quero que você se junte ou com o seu papai ou com a sua mamãe e faça o trabalhinho junto com eles e mande no grupo, porque eu quero estar vendo os trabalhos de vocês. E na gramática, vocês vão responder as páginas 46 a 48 e as páginas 51 a 53. Respondam, façam todas as atividades e eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp. Quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigada e dizer para vocês, crianças, que não aflijam o coração de vocês, porque tudo isso vai passar. Logo, logo nós vamos poder estar juntos, nos abraçar, sentir aquele aconchego, sentir aquele carinho de uns com os outros. Então, muito obrigada e bom dia a todos vocês.